Oi, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre as cidades mais antigas, Çatalhöyük e Jericó, tá? Çatalhöyük se localiza na Turquia e Jericó em Israel, tá? Mas antes, eu vou recordar um pouquinho com vocês da nossa aula anterior, que nós falamos sobre o período paleolítico, neolítico. Vamos recordar um pouquinho para nós podermos entender mais estas cidades antigas. Tudo bem? Então, você está lembrado do que nós conversamos? Que no período paleolítico era o período da pedra lascada? Que havia um grupo de nômades, um grupo de pessoas que eram nômades. Por que nômades? Porque eles sempre estavam mudando de lugar. Eles não se fixavam no lugar. Eles estavam sempre em mudança, em constante mudança. E por que eles estavam sempre mudando? Porque eles estavam sempre em busca de caça, para poder se alimentar, para poder sobreviver. Então eles caçavam e também iam em busca de frutos silvestres para se alimentar. Tá? E neste período paleolítico, que é o período da pedra lascada, os nômades também, eles construíam, eles faziam artefatos, objetos com a pedra lascada. Para que esses objetos? Para utilizar na caça, no dia a dia deles, na sobrevivência deles. Tá? Então eles faziam esses objetos, esses artefatos de pedra lascada. Mas com o passar do tempo, muito tempo depois, uma parte desse grupo quis se fixar numa região, tá? Então, eles não queriam mais ficar em constante mudança. Então, eles fixaram-se em uma região e aí eles passaram a ser sedentários, tá? Então, tinha o grupo dos nômades, que estavam sempre em mudança, em constante mudança, e dos sedentários, que se fixaram em um lugar. E eles se fixaram perto de um rio, de onde tinha água. Por quê? Eles começaram a plantar. Então, eles pegavam cereais e plantavam. Então, eles começaram a praticar a agricultura. E junto com a agricultura, eles também começaram a praticar a pecuária, que é a criação de animais. Então, eles passaram também a pegar os animais, selvagens e domesticar estes animais. Então, eles começaram a criar os animais e cultivar a agricultura. E sempre eles faziam isso onde tinha água, que era para eles utilizar na agricultura, na pecuária. Só que este grupo do período neolítico, que é o dos sedentários, eles utilizavam os artefatos do período paleolítico, só que eles começaram a melhorar esses artefatos. Eles foram melhorando para o trabalho deles, tá? Porque eles já não saíam mais como os nômades. Eles tinham lugar fixo e eles começaram a trabalhar ali, tá? Desenvolver várias tarefas. Pegar água, cuidar da plantação, cuidar dos animais. Então, esses artefatos que eles começaram a utilizar no dia a dia deles, já estava melhor, eles já tinham melhorado para o trabalho do dia a dia deles, tá? E eles fizeram isso com a pedra polida. Eles já poliam a pedra para fazer esses artefatos, então eles foram melhorando o dia a dia deles. Só que um grupo desses, dos sedentários, eles foram em busca de outra região, eles já não queriam ficar mais naquela região. Então, um grupo desses saiu e foi para outra região. Em outra região, eles foram fundando aldeias, tá? Foram surgindo aldeias. Essas aldeias, com o tempo, elas foram se transformando em cidades. E daí surgiram as primeiras cidades, tá? Que são as cidades mais antigas, Çatalhöyük e Jericó, a partir dessas aldeias. E eles sempre se localizavam em lugares com água. E essas cidades aqui eram cercadas de cereais, de cevada, trigo e sempre com água por perto, tá?
Nesta cidade, Sataoyuki, eles começaram a fazer construções, só que as construções eram de barro, barro cozido. Então, eles faziam as paredes de barro e o telhado de madeira. No próprio telhado, eles faziam com que os alimentos fossem armazenados, guardados no telhado. E próximo à parede, eles sempre tinham uma escada de madeira, porque eles subiam e andavam sobre os telhados, não só o telhado da casa deles. Eles também andavam sobre os telhados das casas dos vizinhos, porque nesta cidade não tinha rua, tá? Não tinham ruas. Então eles se locomoviam, andavam sobre os telhados dos vizinhos. Nesta cidade, Sataoyuki, chegou a ter 6.000 habitantes, que era um número assim grande para a época, considerado grande. E também esta cidade aqui, ela teve um sistema de esgoto e de canalização da chuva, que era considerado assim uma tecnologia avançada para aquela época, né, de muitos anos atrás, que eram as primeiras cidades que surgiram a partir daquelas aldeias que a tia explicou, e elas já tinham esgoto e canalização, tá? Da água da chuva. Então isso é considerado muito avançado. Em Jericó, as casas já eram assim redondas, o formato delas, também de barro, tá? As pessoas, as famílias, elas se reuniam para conversar, para contar história. Então elas sempre se reuniam em rodas, em círculos. E estas cidades aqui, mais tarde, com o passar do tempo, elas viraram santuários, tá? Santuários. E mais tarde, em 2012, né, já pouco tempo atrás, a Unesco considerou estas cidades como patrimônio mundial, tá? Porque elas viraram circo arqueológico, tá? E foram consideradas patrimônio mundial. Então, um dia, se você puder ir à Turquia, você pode visitar Sataoyuki ou Jericó, em Israel, tá? Que se localiza em Israel. Elas existem até hoje, tá? Você pode visitá-las. Bom, agora eu quero saber se você está aí. Mas antes de eu perguntar se você está aí, eu quero fazer um comentário que, se você quiser, você pode ver lá no Google, pesquisar um pouco, e você pode ver outras imagens de ambas as cidades, pesquisar mais, ver melhor como era, tá? Aí você dá uma pesquisadinha. E eu quero saber, como eu estava falando, se você está aí. Se você está aí, eu quero que você me responda onde se localiza Jericó. Em que país se localiza Jericó? Lembrando que é uma cidade e que o país desta cidade, onde ela se localiza, é um substantivo próprio. Se é um substantivo próprio, eu vou escrever o nome deste país com letra maiúscula. Então, quando você for colocar no Classroom o nome do país, não esqueça de colocar com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, ok? Então tá. Beijos. Até mais.